Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, estamos estudando a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, nesse segundo trimestre de 2022, que traz por tema Moldados pelo Caráter de Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 13, que tem por título Paulo, um caráter forjado por Cristo. O texto de referência está registrado em Atos, capítulo 9, versículo 1 a 16. Os irmãos que têm a sua Bíblia aí podem estar fazendo a leitura dessa referência para que nós possamos prosseguir com o estudo deste domingo. O versículo do dia diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. A verdade aplicada diz ainda: Paulo teve a sua vida transformada e moldada pelo Espírito Santo, tornando-se um imitador de Cristo. Os objetivos da lição são três. O primeiro deles é compreender que precisamos ser moldados por Cristo, desenvolver o nosso caráter em Cristo Jesus, e o terceiro, aprender com Jesus todos os dias, cumprindo os seus projetos. Oremos para que sejamos transformados a fim de anunciarmos o Evangelho de Jesus. Então, no final desta lição, nós vamos ver que o tema continua sendo o caráter, e agora nós vemos sendo um caráter forjado por Cristo. E é exatamente isso que o Senhor Jesus quer fazer conosco, através do seu Santo Espírito, que nós possamos a cada dia, não somente crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra, mas que possamos ser moldados pelo Espírito Santo para termos o caráter de Jesus Cristo. Quando temos esse caráter, automaticamente nós vamos nos interessar pelas outras pessoas que ainda não conhecem Jesus. Se você observar, sempre no final da oração está ali o pedido para que possamos anunciar o Evangelho de Jesus. Ponto-chave é sempre anunciar o Evangelho, fazer discípulo de todas as nações, pois esse é o imperativo, essa é a ordem que o Senhor Jesus nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. A introdução vem dizendo: nas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, é perceptível que sua teologia, seu caráter, sua pregação e seus ensinamentos refletem Cristo em sua maneira de viver. Desde sua conversão até a sua morte, Paulo vivia para cumprir o ID de Jesus. Então, aqui está esboçado aquilo que já falamos a princípio. A pessoa, quando aceita Jesus, ele tem que viver, é aquilo que está escrito lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu já estou crucificado com Cristo. Então, irmãos, quando a gente tem esse conhecimento, esse entendimento, a gente passa a entender de uma vez por toda que nós já não vivemos, porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, sim, mas não para viver no velho homem, para viver na carne, para viver nos prazeres mundanos e etc., mas para viver em novidade de conforme está preceituado nas Escrituras Sagradas. Então, Paulo tinha esse conhecimento, essa percepção, seu caráter, sua pregação e seus ensinamentos refletiam Cristo em sua maneira de viver. Oxalá que nós possamos também ter essa percepção e que o Senhor possa refletir em nós. E a nossa maneira de viver seja percebida pelas pessoas que estão ao nosso redor, em nosso entorno, e ver que nós somos pessoas realmente de Deus. Como no caso daquela mulher, que quando via Eliseu passar, ela dizia: aí vai um santo homem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto-chave da lição de hoje, portanto, é: mesmo tendo aprendido aos pés de Gamaliel, Paulo precisou ser graduado na escola de Deus para moldar seu caráter e sua mensagem. Então nós vemos aqui um contraste. O primeiro é Paulo sendo instruído aos pés de Gamaliel. Não era algo para qualquer pessoa, E Paulo teve esse privilégio de ser formado por um doutor, por alguém que era mestre em Israel, um dos melhores mestres de Israel. Então ele adquiriu todo o conhecimento a ponto de encontrarmos inserido nas suas cartas, e ele excedia a todos os demais no conhecimento do farisaísmo. Ele era fariseu nato, então ele excedia no conhecimento, ele era o melhor,
Mas quando ele se encontra com Jesus, então ele precisa passar por esse processo, por essa escola de Deus, para ser graduado não numa cultura ou obter diploma secular, mas ele precisava ser graduado na universidade do céu. Ok, meus irmãos? Para se tornar quem ele foi e pôde, inclusive, levar o evangelho a todos os recantos da terra na sua época. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui no primeiro tópico que vem falando sobre a nova criatura em Cristo. Então nós vemos aqui, irmãos, que o passado de Paulo era de um perseguidor de cristãos. Porém, por intermédio do novo nascimento em Cristo Jesus, tornou-se cônscio de sua nova natureza, a ponto de dizer: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5. É muito importante quando a gente assimila, o novo nascimento. Infelizmente, nós ainda temos muitos irmãos que hoje vivem, na vida da igreja, vivem no convívio da igreja, mas esses irmãos ainda não tiveram essa percepção. Eles aceitaram Jesus, não sei se motivados pela emoção ou porque foi convencido por alguém a tomar essa decisão, mas o fato é que essas pessoas, muitas vezes, irmãos, eles estão no meio da comunidade cristã e evangélica, mas elas não conseguem se desenvolver. Elas continuam sendo crianças, elas precisam sempre do leite, daquele leitinho materno para poder crescer, mas não cresce, não desenvolve. Então nós vemos aqui que Paulo, a princípio, ele era um perseguidor da igreja do Senhor. Ele era um perseguidor dos cristãos. Mas quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus, a sua vida foi mudada, a sua vida foi transformada. E ele agora, ele passa a ter a percepção que ele não pode mais viver na natureza carnal, que ele não pode agir como agia antes de conhecer o Senhor Jesus. Então ele vai recebendo uma mudança de vida através do Espírito Santo gradativamente, ao ponto dele frisar aqui, conforme registra 2 Coríntios 5,17, quando ele diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele passou a entender, meus amados, que o velho homem tinha sido crucificado com Cristo, com as suas práticas, com a sua com seus pecados, com tudo aquilo que ele praticava, que desagradava a Deus, tudo aquilo ficou para trás. Ele toma a sua cruz de responsabilidade e segue após o Mestre. E não somente segue, mas ele se dedica 100% para ser uma atalaia, para ser apóstolo do Senhor, pois foi escolhido por Deus para levar o Evangelho às regiões que ainda não tinham ouvido a voz do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Oxalá que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo. Oxalá que nós possamos dedicar as nossas vidas ao Senhor. Oxalá que o Espírito Santo tenha em nós a liberdade de trazer a mudança do caráter, a transformação, para que nós possamos, assim como Paulo, poder olhar para trás e dizer: as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, e agora prossigo para o alvo, em busca do prêmio que o Senhor tem reservado, não somente para mim, mas para todos quanto permanecerem firmes na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro tópico, nós vemos aqui sobre um homem transformado. Desde que se encontrou com o próprio Cristo no caminho de Damasco, Paulo passou a viver uma vida sob o domínio do Espírito Santo. Aquele homem que antes perseguia os que eram contrários à sua doutrina, agora se comove em seu espírito ao ver as pessoas entregues à religiosidade e à idolatria, conforme está registrado em Atos, capítulo 17, versículo 16. Já não vivia mais pelos seus ideais fundamentalistas, mas sim sob a direção de Deus, obedecendo ao chamado, mesmo sabendo das perseguições que lhe aguardavam. Atos, capítulo 20, verso 23. Um dos maiores milagres que podemos alcançar é ter a nossa vida transformada pelo Evangelho de Cristo e passar a viver em novidade de vida. Então nós vemos aqui que Paulo passou por essa transformação. Meus amados, essa transformação, ela não é provocada por mim. Essa transformação não sou eu que
que provoco para que ela aconteça. Eu não tenho o poder de me autotransformar. Mas quando você, nós passamos pela transformação, esse é um processo que é produzido pelo Santo Espírito de Deus. Nós precisamos crer no Evangelho. Nós precisamos ser batizados. E após, no batismo, quando vamos nos submeter ao batismo, testemunhamos diante das pessoas que estão ali, diante da própria igreja que está presente, que nós estamos cônscios da nossa responsabilidade e que, de fato, estamos morrendo para o mundo, estamos sendo sepultados nas águas, para que, quando sairmos das águas, nós possamos estar sendo ressuscitados como Cristo foi, para viver agora em novidade de vida. Então, esse é um processo que, a partir do momento que eu me submeto, que você se submete, o Espírito Santo ele tem a oportunidade de começar a trabalhar nessa transformação de vida, para que eu naturalmente venha rejeitar as coisas mundanas, o pecado, a imoralidade, e possa me focar apenas em Cristo e fazer a sua vontade. E começar agora a ter empatia, me condoer pelas pessoas que estão sofrendo nas garras do inimigo e trabalhar para que, de uma forma ou de outra, com o poder do Santo Espírito, possa resgatá-las para que essas pessoas também sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo, sofrendo por amor a Cristo. Paulo é um exemplo de missionário por excelência, pois entendeu que viver e cumprir os propósitos de Deus muitas vezes nos leva a ser perseguidos, açoitados, passar fome e sede e até mesmo preso, conforme está registrado em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de 24 a 28. Como discípulo de Jesus, precisamos aprender e estar dispostos a cumprir o ID, mesmo que isto nos custe a vida, pois o que Cristo fez por nós vai além de qualquer sacrifício que venhamos a fazer por ele. Paulo era grato pela salvação e pela revelação de Deus, e por isso vivia intensamente na obra de Deus a ponto de se deixar gastar por ela, conforme está registrado em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, como eu tenho dito em lições anteriores, o Senhor Jesus, quando nos salvou, ele não mandou que a gente fosse para uma colônia de férias, mas que a gente fosse suas testemunhas, que fôssemos pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Ele também disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivesse ânimo porque ele tinha vencido. Perseguido, aprisionados, apedrejado, passar fome, enfim, todas essas coisas, elas são inerentes à vida do missionário, à vida daquele que se dedica à obra de Deus. Porque é uma guerra, meus amados irmãos. O inimigo não quer perder terreno, ele não quer abrir mão das almas que ele já aprisionou, das almas que ele mantém presa nos vícios, nas drogas e em tudo que não presta. Então, quando você invade o território de Satanás, você vai encontrar represália. Eles não vão simplesmente arredar o pé, sair da frente para que você vá e resgate quantas pessoas for buscar ou você quiser resgatar. Então ele vai se levantar contra você. A perseguição vai ser tremenda. Ele tem instrumentos em todos os recantos da terra, mas nós temos um que é maior do que ele. E todo o poder e toda a autoridade foi nos dado, porque o Senhor nos confiou esta obra para que façamos uma obra perfeita para Deus, pregar o evangelho e resgatar aqueles que estão indo em direção ao fogo eterno. Meus amados irmãos, isso é provas que vêm sobre o cristão. Eu não sei se você é uma pessoa que evangeliza, talvez você tenha sido uma pessoa covarde, porque temos pessoas que têm se acovardado. A palavra de Deus que os covardes não entrarão no céu. Então, se o Senhor te entregou um talento, você precisa granjear esse talento, porque os tímidos, os covardes, eles não vão entrar no céu. Então nós precisamos fazer a obra do Senhor. Muitas vezes nós gememos, muitas vezes choramos, muitas vezes achamos que estamos sozinhos, mas o Senhor prometeu de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Paulo creu no Evangelho, ele creu no Senhor Jesus e fez a sua obra. Aquilo que veio à sua mão para fazer, ele o fez e fez muito bem feito. E tem sido um exemplo para nós nos dias atuais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No segundo tópico, está nos orientando aqui
que nós precisamos prosseguir para o alvo. O nosso alvo, irmãos, ele está à nossa frente. O nosso alvo não é aqui. Tem muita gente focado nas coisas materiais, as coisas desta vida, né? Eu não sou contra você trabalhar bastante, ganhar dinheiro para poder adquirir uma casa própria, comprar o seu carro, ter uma vida digna. E isso faz parte da nossa vida cotidiana e precisamos disso sim. Mas nós não podemos prender o nosso coração nessas coisas, porque precisamos entender que a nossa vida aqui é passageira e que, como cristãos, nós somos também passageiros e peregrinos nesta terra. Estamos caminhando, marchando rumo à Nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo dizia que ele tinha um propósito, que era fazer a vontade de Deus e cumprir a sua missão. Ele sabia muito bem que não tinha tempo para se entreter com as coisas desta vida, por isso vivia intensamente em direção ao seu alvo, que era Cristo. Quando você olha para a vida de Paulo, você vai perceber que Paulo, ele morou em casas, né, muito boas, né? Inclusive quando ele foi levado para Roma, ele morou numa boa casa, segundo os historiadores. Mas Paulo, ele não se preocupava com essas coisas. Para ele, como ele mesmo disse, eu estou acostumado a ter e estou acostumado a não ter. Ele está acostumado a ter fartura e está acostumado a passar fome. Então nós vemos que uma boa parte da sua vida ele ficou na prisão, tendo apenas o necessário para sobreviver. Era uma sobrevivência, né? Comia aquele pão que era fornecido, né? Tinha ali o papel, né, os pergaminhos para escrever, ele tinha essa liberdade de poder escrever, tinha ali a ajuda, o auxílio, né, do doutor Lucas, que sempre estava com ele, mas ele não foi uma pessoa que se apegou às coisas materiais, ele não trabalhou para adquirir fazendas, propriedades e etc, etc. E para nós isso se torna aí um exemplo, uma lição. É como o Senhor Jesus disse, tendo o necessário para viver, tendo pão para comer, uma roupa para vestir, seremos gratos ao Senhor, porque basta cada dia o seu próprio mal. Por que ficar preocupado com o dia de amanhã? Por que nós precisamos estar ansiosos com o dia de amanhã? Precisamos viver hoje. Hoje é o dia que o Senhor nos deu. Então, sejamos por ele agradecidos a Deus. Então, tendo o que comer hoje e o que vestir hoje, louvemos ao Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No 2.1 está dizendo aqui, concentre-se no que é importante. Em nossa caminhada espiritual, muitas coisas conspiram contra a nossa vida, tais como a procrastinação, a ausência de disciplina e de foco. Jesus tinha por objetivo religar o homem com Deus por intermédio da cruz. Por isso rejeitou as ofertas do diabo e a sedução política dos grupos que conspiravam contra o imperador. Paulo também não permitiu que todo conhecimento e sua ascendência judaica, conforme Filipenses 3, do verso 4 a 8, lhe tirasse da rota. Até mesmo advertiu a Timóteo sobre os embaraços da vida. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Esqueça das coisas passadas. Tome cuidado com as distrações e prossiga para o alvo. Filipenses, capítulo 3, verso 13 a 14. Mantenha-se focado no que Deus te chamou para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui está a prova do que nós acabamos de falar. Nós precisamos nos concentrar no que é importante. O que é importante para a sua vida hoje? É a sua vida cristã? É a evangelização das nações? É a evangelização dos seus familiares? Então se dedique a isso, se foque nisso, abra mão das coisas materiais, abra mão daquilo que vai te prender, que vai tirar a tua atenção, que vai desviar o teu foco. Faça isso, conforme o apóstolo Paulo está dizendo. Ele era um homem conhecedor, de grande saber, mas ele refutou tudo isto, ele não se envolveu com essas coisas e aconselha Timóteo, cuidado com isso, cuidado com as coisas que vão te tirar do foco, naquilo que o Senhor quer que você esteja plenamente preparado para executar. Porque é somente dessa forma, irmãos, fazendo a obra de Deus, sem nenhum tipo de embaraço, é que nós vamos conseguir levar a cabo aquilo que o Senhor nos colocou a mão para fazer. Amém, meus amados irmãos? Aqui no ponto 2 está dizendo, combatendo o bom combate. A vida do apóstolo Paulo foi gasta em prol da obra de Deus. Em Atos dos Apóstolos, podemos ver 3 viagens missionárias empreendidas no intuito de divulgar o Evangelho, implantar igrejas
e fortaleceu os irmãos na fé. Paulo ainda contribuiu com a igreja do Senhor por meio das cartas que serviam para fortalecer os irmãos primitivos e combater as heresias. Todo esse labor só foi possível porque ele se fortificava no Senhor. Paulo tinha uma vida ao serviço de Deus. Em sua missão, ele guardou a fé, correu para o seu objetivo, combatendo o bom combate. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, combatendo o bom combate, pregando o evangelho, e aqui poderíamos acrescentar, enfrentando os desafios que ele enfrentou, naufrágio, perseguição e perseguições provocadas até pelos próprios falsos irmãos que estavam no meio da comunidade, foi açoitado, foi aprisionado, passou frio, passou fome e etc. E tudo isso, irmão, porque ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, levar o evangelho àquelas pessoas que não conheciam. Então, no final da sua carreira, ele conclui dizendo, combati o bom combate, ou seja, tudo aquilo que me veio à mão para fazer, eu fiz e fiz de acordo com as minhas forças. O Senhor jamais vai exigir algo, que não esteja no teu alcance para fazer. O Senhor sempre vai pedir que você faça segundo as tuas forças. Faça conforme as tuas forças. Então você tem que empregar força para fazer o trabalho do Senhor, para que faça bem feito. Você não pode fazer algo assim como se costuma dizer, um serviço meia boca, meio maquiado, não. Tem que fazer bem feito. E quando você faz isso, o nome do Senhor é glorificado e você é mais abençoado ainda. Então Paulo teve esse cuidado. E no final ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele se torna para nós de vida um exemplo de um homem, abriu mão de tudo que podia, de tudo que tinha, para ser um servo do Senhor Jesus. Oxalá que possamos seguir os seus passos, como ele mesmo diz, sejais os meus imitadores, como eu sou de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico de número 3, ele conclui aqui dizendo, acabei a carreira e guardei a fé. Um dos grandes privilégios da vida é entender que fomos fiéis ao propósito pelo qual Deus nos plantou no mundo e que nossa fé está intacta. E apesar de todas as adversidades, continuamos crendo nas promessas de Deus. Eu acredito, meus amados irmãos, que Paulo não foi nenhum super-homem, como eu também não sou e como você também não é. Ele foi um homem como nós, assim como Jesus, que se esvaziou do seu poder e da sua glória, tornou-se homem. Nesse pensamento que eu tenho, Paulo sofreu muitas coisas, e acredito que como ser humano, como eu sou e você é, como nós somos, ou como a mulher de Deus que você é, muitas vezes nós somos tomados pela dúvida, e por que não dizer até por uma incredulidade. Será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor está contemplando o que está acontecendo? Por que será que fulano me abandonou? Por que eu estou sendo perseguido? No momento em que você é tomado por esse tipo de pensamento, eu tenho convicção, como já aconteceu comigo, o Espírito Santo fala na tua mente, no teu coração e diz, não temas porque eu estou contigo. E você sente o refrigério do Senhor. As pessoas muitas vezes não entendem, mas você descansa no Senhor, porque embora enfrentando aquele momento difícil, você começa a ter alegria, você começa a ter gozo na alma, você começa a ter paz e você sabe que o Senhor é contigo. E Ele está contigo até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Um dos pontos que nós precisamos sempre ter e jamais abrir mão é esse primeiro ponto aqui do tópico 3. Sendo fiel a Deus até a morte. Veja que a promessa sempre é para os que perseverarem e vencem. Muitos começam a corrida da fé, mas no meio da caminhada se cansam, se frustram, outros até mesmo abandonam a fé. Mas Paulo nos mostra que mesmo diante das dificuldades, açoites, prisões, traições, é necessário nutrir a alma com as convicções de Cristo. Na carta aos Romanos, Paulo deixa escrito que em todas estas coisas somos mais que vencedores e que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 37 a 39. E possamos batalhar sabendo que a recompensa vem de Deus. Ser fiel até a morte, que o Senhor nos dará
a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Então nós vemos, irmãos, como já dissemos a princípio, que muitas pessoas começam bem, conforme o comentarista aqui também ressalta, começa com muito fogo, com muito entusiasmo, mas de repente aquele irmão vai diminuindo a marcha, vai esfriando, vai parando e de repente ele está no mundo novamente. Por quê? Porque muitas vezes ele é provado e o crente é provado. Como eu já disse, o crente não foi escolhido pelo Senhor para ficar em colônia de férias, né? Bebendo água fresca ali na sombra. Não, nós estamos numa batalha. Nós somos representantes do reino dos céus aqui. Nós não estamos aqui para fazer turismo. Nós estamos aqui para pelejar pelo Senhor, para guerrear contra as potestades, contra os principados e libertar aqueles que estão cativos e estão sendo arrastados para o fogo do inferno. Então não é tarefa fácil. E nós temos que ter consciência disso. E precisamos do Espírito Santo para que tenhamos resistência, não somente física, mas resistência espiritual para poder resistir no dia mal, porque é isso que nos ensina a palavra de Deus. Fazei tudo e permanecei firmes, né? Resistindo o mal, louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, como disse bem no início desta aula, alguns ainda continuam tomando leitinho, né? Não conseguem ainda comer uma comida sólida, mas nós precisamos amadurecer, precisamos crescer, precisamos desenvolver para que possamos ser usados pelo Senhor como instrumento, né, do seu amor, né, da sua misericórdia para aqueles que estão perdidos neste mundo de escuridão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, embora venham as perseguições, as traições e as prisões, não podemos nos focar nessas coisas, mas precisamos continuar olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. O tópico aqui, número 2, o tópico 3 e o ponto 2 diz assim: a morte como oferta diante de Deus. É lindo ver que mesmo numa prisão, a visão de Paulo era otimista, pois a morte para ele não era apenas o cessar da vida terrestre, mas o início de uma nova vida em Cristo Jesus. Ele diz que a sua vida seria oferecida em libação diante de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Após viver toda a sua vida de forma integral na obra, estava agora ansioso pela vida eterna. Nós, discípulos de Cristo, precisamos nos conscientizar de que a única razão pela qual estamos vivos é porque Deus tem algo a realizar conosco nesta terra. Quando a nossa missão estiver completa, se Jesus não voltar antes, também seremos promovidos às mansões celestiais. Então, meus amados irmãos, para fecharmos esse tópico, Paulo, ele tinha consciência da sua morte, mas ele não tinha medo da morte, como alguns têm. Ele era cônscio, e veja que o Senhor livrou ele de muitos laços de morte, como tem livrado a mim, como tem livrado a você. E conforme está registrado aqui no comentário, se o Senhor tem nos privado da morte, tem fechado a boca do leão, tem afugentado o anjo da morte, você está vivo, apesar de ter passado talvez aí pelo processo dessa pandemia, teve no vale da sombra da morte, mas o Senhor te tirou de lá, é porque o Senhor tem algo a ser realizado por intermédio da tua vida. E quando chegar o momento, o Senhor vai te promover às mansões celestiais, se Jesus não voltar logo. Mas o importante é que você continue na missão que o Senhor te deu, cumprindo o ID do Senhor Jesus, fazendo a obra que Deus colocou nas tuas mãos. E aí Paulo ele conclui dizendo que ele estava aguardando o momento de receber do Senhor a vida eterna. E nós temos essa vida eterna, pois o Senhor nos garante lá no Evangelho de João. Nós não morremos, irmãos, mas passamos da morte para a vida. Apenas o corpo, ele vai perecer por alguns instantes, ele vai dormir no pó da terra por alguns instantes, mas na volta de Jesus ele vai ressurgir, glorificado, assim como o corpo de Jesus, estaremos com ele para todo sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Paulo tinha essa esperança, eu tenho essa esperança, a igreja precisa ter essa esperança, porque se esperarmos somente nessa vida, diz o apóstolo Paulo, seremos os mais miseráveis dos homens. Que Deus tenha misericórdia de nós. E para concluir, Paulo foi forjado por Deus para ser um missionário. Ele manteve o foco, viveu de maneira ilibada na propagação do Evangelho, deixando um modelo de fé e serviço para mim, para você
e para nós cristãos. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Querendo o Senhor, retornaremos no próximo trimestre, trazendo mais uma lição. Já estou com ela aqui e nesse próximo trimestre vamos estar estudando na lição de adulto o Sermão do Monte e a lição Conectar Mais Jovens. Nós vamos estar estudando sobre o Espírito Santo presente em todo o tempo. Meus irmãos, permaneça firme na presença do Senhor Jesus, continue nesta fé, porque a nossa vitória é mais do que garantida por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até breve, se Ele assim nos permitir.